Nos últimos dias, Donald Trump tem afirmado cada vez mais que conquistar a Groenlândia é de extrema importância para os Estados Unidos. Mas por quê? O que a maior ilha do mundo, com uma população que não seria capaz nem mesmo de lotar o Maracanã, teria de tão importante a ponto de torná-la o centro das atenções mundiais e talvez até mesmo o ponto de ignição de uma nova guerra? Apesar de Trump insistir que o seu objetivo seja apenas uma questão de segurança nacional, na verdade, existem 3 grandes motivos que fazem dessa região uma das mais cobiçadas do mundo. Que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Antes de pularmos diretamente para esses motivos que fazem dela tão valiosa, primeiramente precisamos voltar um pouquinho no tempo para responder outra pergunta. De quem é de fato a Groenlândia? De maneira bem direta, podemos afirmar que a Groenlândia é um território governado pela Dinamarca, mas que no passado já foi ocupado pelos Estados Unidos. Não apenas isso. Os Estados Unidos já tentaram mais de uma vez comprar essa ilha para eles. Lá, durante a Segunda Guerra Mundial, as forças nazistas acabaram invadindo e ocupando a Dinamarca. Para impedir que os nazistas avançassem ainda mais, os Estados Unidos decidiram eles próprios ocuparem a Groenlândia. Um dos pontos que fazem essa ilha ser tão importante é justamente essa, a sua localização. A Groenlândia apresenta uma ligação direta entre Europa e América do Norte, ou seja, ela seria o caminho mais rápido e curto caso o exército de Hitler quisesse continuar avançando em direção aos Estados Unidos naquela época. Para se protegerem dessa possível invasão, o governo americano colocou várias tropas por lá. Um ano após a Segunda Guerra ter chegado ao fim, isso em 46, os Estados Unidos apresentaram uma proposta de compra à Groenlândia. Na época, eles ofereceram $100 milhões pela ilha, mas ainda assim, o governo dinamarquês recusou a proposta. E para quem estivesse perguntando, se fôssemos converter essa proposta no valor atual, seria equivalente a $1,3 bilhão. Bem, mas a Dinamarca acabou recusando. Mas isso não significa que os Estados Unidos se retirou por completo da Groenlândia. Muito pelo contrário. Justamente por essa ilha ser uma rota entre Europa e América do Norte, em 1951 o governo americano assinou um acordo de defesa com a Dinamarca. Eles receberam permissão para continuarem ali, numa base militar, para monitorarem quaisquer ameaças que se aproximassem do seu continente. Desde o período da Guerra Fria, os Estados Unidos já mantêm tropas militares na Groenlândia. Inclusive, eles tinham até mesmo planos de instalar mísseis nucleares lá. No final, esses planos não foram para frente, pois a Dinamarca acabou sendo contrária a essa ideia. Mas então, se os Estados Unidos já mantêm a segurança na Groenlândia há décadas, por que então, logo agora, Trump alega que precisamos da Groenlândia do ponto de vista da segurança nacional? E a Dinamarca não poderá nos oferecer essa segurança? Por que as coisas estão mudando? E estão mudando muito rapidamente. Bem, há 3 motivos que fazem da Groenlândia tão valiosa segundo os Estados Unidos. A já propalada segurança nacional, os seus recursos naturais e as suas rotas de navegação. Vamos começar analisando a segurança nacional, já que esse é o fator que Trump alega estar mais interessado. Como dito anteriormente, a Groenlândia oferece uma rota direta entre a América do Norte e Europa, ou seja, caso a Rússia deseje, por algum motivo, atacar os Estados Unidos, eles fariam isso por ali, justamente por ser o caminho mais curto. Essa é a principal alegação de Trump, de que ele estaria protegendo os Estados Unidos da Rússia. Vale também lembrar que essa não é a primeira vez que ele diz isso, pois em seu primeiro mandato ele já tinha levantado a ideia de conquistar a Groenlândia. Na época, no entanto, ele falou apenas em comprar a ilha, uma hipótese que, no mesmo instante, foi recusada pela primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen. Em seu segundo mandato, anos depois, Trump retomou a ideia, agora num tom muito mais pesado.
Ao discursar na Suíça, Trump chegou a comentar sobre o assunto, dizendo que provavelmente não conseguiremos nada a menos que eu decida usar força excessiva, o que nos tornaria, francamente, imparáveis. Mas eu não farei isso. Não preciso usar a força, eu não quero usar a força e não vou usar a força. Mas então, se Trump descartou uma invasão militar na Groenlândia, quais as outras alternativas lhe restam? Tarifas. Inicialmente, ele ameaçou impor 10% de tarifas sobre os produtos não apenas da Dinamarca, mas França, Holanda, Finlândia, Noruega, Alemanha, Reino Unido, Suécia, todos os países que se mostraram contrários ao plano dele obter a Groenlândia. Ele também ameaçou dizendo que, caso até junho os países não chegassem a um acordo, as suas tarifas iriam aumentar até para 25%. A ameaça de Trump fez com que os países europeus corressem para uma retaliação, ameaçando suspender a licença e taxar todas as empresas americanas que atuassem na Europa. Para amenizar as coisas, Trump acabou se reunindo com Mark Rutte, o secretário-geral da OTAN. Reunião essa que depois ele chamou de muito produtiva. Em nota, um porta-voz da OTAN declarou que as negociações entre Dinamarca e Groenlândia e os Estados Unidos prosseguirão com o seu objetivo de garantir que a Rússia e a China nunca consigam estabelecer uma presença, seja econômica ou militar, na Groenlândia. Após essa reunião, vários países europeus começaram a enviar grupos de militares para a Groenlândia. A ideia aqui é que esses militares participem de exercícios em conjunto, ao mesmo tempo em que eles também reforçam que a ilha está sob o cuidado deles. Ao que tudo indica, até o momento a situação está controlada, tendo em vista que a maior reivindicação de Trump era quanto à segurança da ilha, com ele alegando que a Dinamarca não seria capaz de defendê-la por conta própria. E agora, as demais nações europeias se unindo para fazer uma linha de defesa. A segurança nacional definitivamente é um dos motivos que fazem da Groenlândia uma ilha tão importante. Mas está longe de ser o único, ou talvez até mesmo o mais importante. Os seus 2,16 milhões de quilômetros quadrados fazem da Groenlândia a maior ilha do mundo, além de extremamente rica em recursos naturais. E a título de curiosidade, lugares como Austrália e Antártica podem até serem maiores do que a Groenlândia em tamanho, mas enquanto ela é categorizada como ilha, esses dois são continentes. É justamente por isso que ela fica com o título de maior ilha do mundo. Mas apesar de ter tanta extensão territorial assim, a população dela é muito baixa. São apenas cerca de 56 mil habitantes, com uma economia que gira ao redor da pesca. Por lá não há estradas e rodovias. O deslocamento é feito de helicóptero ou por barcos. Além disso, 81% do seu território é todo coberto por gelo. Tá, mas então, o que teria tão de interessante num local assim? A grande questão atual é que a Groenlândia está perdendo aquilo que ela mais tem: gelo. Com a Terra ficando mais quente, o gelo está derretendo e, consequentemente, o que estava congelado começa a ficar à mostra, como é o caso dos recursos naturais. A Groenlândia possui uma das mais ricas reservas de recursos naturais de todo o mundo. Donald Trump já havia afirmado antes que o objetivo dele sempre foi a segurança nacional, e não os recursos naturais. Mas a verdade pode ser um pouco mais complicada do que isso. Olha só, em janeiro de 2024, Michael Waltz, o ex-conselheiro de Segurança Nacional, chegou a afirmar na Fox News que o foco do governo sempre foi os minerais críticos e os recursos naturais. Ferro, lítio, urânio e minerais de terras raras, além, claro, de petróleo. De acordo com os dados do Serviço Geológico dos Estados Unidos, existem cerca de 31 bilhões de barris de petróleo na costa nordeste da Groenlândia, e conforme o gelo for derretendo, mais áreas vão se revelando, e esse número pode aumentar exponencialmente. Mesmo que o petróleo fosse deixado de lado,
Apenas os minerais que existem na Groenlândia, por si só, já são importantíssimos para a economia global. Com eles, é possível fabricar praticamente de tudo. Olha só, desde celulares, automóveis até equipamentos militares. Daí todo esse interesse. Atualmente, extrair esses minerais não é nada fácil, justamente pelo fato de que toda a ilha é coberta de gelo. Mas esse é um cenário que pode facilmente mudar conforme o gelo derrete. Quando nós falamos do gelo derretendo, isso não é algo para o futuro, mas um cenário que já está ocorrendo hoje mesmo. Apenas em 2025 foi estimado que a Groenlândia perdeu 105 bilhões de toneladas métricas de gelo. Quando esse gelo derrete, consequentemente isso faz com que o nível do mar aumente, o que acaba se tornando um risco para todo mundo. Para você saber, caso todo o gelo da Groenlândia derretesse sem mais ou menos, o estimado é que o nível do mar subisse cerca de 7,4 metros. A boa notícia é que não há chance disso ocorrer, ou pelo menos é o que nós esperamos. Além de revelar minerais escondidos, fazendo com que, teoricamente, fosse mais fácil extraí-los, o derretimento do gelo também nos leva ao terceiro motivo que faz da Groenlândia tão valiosa: a abertura de novas rotas marítimas. Uma nova rota marítima começa a se abrir ao longo do Mar do Norte, e quem já está de olho nisso é a China. Navegar por ali encurtaria em muito o comércio da China para a Europa, e não é à toa que ela vem chamando esse corredor marítimo de Rota da Seda Polar. Essa nova rota ficaria aberta por apenas alguns meses todos os anos, sendo que é exatamente nesse período que a China e demais países querem aproveitar para intensificar o seu comércio. A lógica aqui é simples. Aquele que souber se aproveitar desse novo caminho irá controlar bastante o comércio mundial. Esses são os três motivos que fazem da Groenlândia tão valiosa. No entanto, alguns analistas internacionais, como Lorival Santana, apresentam um quarto motivo não oficial: o próprio Donald Trump. Em entrevista à CNN, Lorival chegou a sugerir que Trump deseja um legado na história como um dos poucos presidentes americanos que conseguiu expandir o território do país. No início do seu mandato, Trump já havia sugerido que o Canadá deveria se unir aos Estados Unidos. Agora é a vez da Groenlândia, sendo que até mesmo o México já foi citado como uma opção de anexação pelo presidente americano. Agora que já ficam claras as razões oficiais e até mesmo não oficiais que fazem da Groenlândia um lugar tão valioso, resta uma última pergunta a ser respondida, e talvez a mais importante delas: o que os habitantes da Groenlândia pensam de tudo isso? Afinal de contas, mesmo que não sejam muitos, eles ainda estão lá, moram lá, vivem lá, e no final do dia, a ilha lhes pertence. Como eles veem o nome dessa ilha circulando pelo mundo todo? Bom, na verdade, a posição dos próprios cidadãos da ilha é um pouco complexa. Isso porque, ao mesmo tempo em que as pesquisas realizadas indicam que a grande maioria é totalmente contra se tornarem parte dos Estados Unidos, eles também não gostam de serem parte da Dinamarca. No dia 17 de janeiro, cerca de 5.000 manifestantes foram às ruas da Groenlândia para se manifestarem. Todos eles carregavam cartazes mostrando que não tinham interesse nenhum de se juntar aos Estados Unidos. 5.000 pessoas numa população de apenas 56 mil acaba sendo um número bastante expressivo. Ao comentar sobre a oferta de compra feita por Trump, Jens Frederik Nielsen, o primeiro-ministro da Groenlândia, afirmou que encara tudo como um grande desrespeito. No entanto, bem antes de Trump sugerir a compra da ilha, a verdade é que a população já vinha demonstrando seu próprio interesse em se tornarem independentes. Foi apenas em 2009 que a Groenlândia adquiriu a sua autogovernança, mas ainda assim continua totalmente dependente da Dinamarca. Desde então, vários políticos prometeram que algum dia eles irão conseguir conquistar a independência que os habitantes da ilha tanto queriam. Mas justamente por causa dos Estados Unidos, essa independência pode estar mais distante do que nunca.
no momento em que a Groenlândia vem estreitando seus laços com a Dinamarca. Já com relação aos fatores que fazem dela tão valiosa, países da OTAN já se comprometeram a reforçar a segurança do local. Com relação à extração de recursos, isso ainda segue como uma incógnita, com o governo da Groenlândia proibindo a mineração em vários pontos, alegando riscos de danos ambientais. Por último, as rotas marítimas que irão se abrir seguem como outra incógnita, sendo que, até então, não temos ideia de quais barcos serão autorizados a passar por ali. O que irá acontecer com a maior ilha do mundo é algo que só o futuro dirá. E você, mesmo à distância, o que acha da reivindicação da ilha de se tornar independente? Seria melhor ter a proteção mais maciça presente dos Estados Unidos? Deixe os seus comentários e o que acha desse tema. Nós agradecemos muitíssimo a sua companhia especial. A gente se vê num próximo vídeo.